Ok, gente boa, boa tarde a todos. A nossa matéria serão 9 domingos, os 5 domingos de agosto, 4 de setembro, e eu escolhi esse tema, os textos bíblicos que mais me influenciaram. E dá uma olhada nessa foto aí. Tem uma Bíblia, tem uma porta lá com uma luz bem grande dentro da Bíblia, e tem esse casal olhando para aquela porta, ou a janela, sei lá, uma coisa assim. E esse é o conceito. Eu escolhi, eu pensei em mim, essa aula tem um pouco a ver com o meu testemunho, né? Em alguns momentos chaves da minha vida, quais foram alguns textos muito importantes que me influenciaram e o que eu posso, então, compartilhar com vocês. Quero dizer que a nossa metodologia vai ser da seguinte forma. Eu sempre vou começar dando um testemunho sobre por que eu estou estudando esse texto, coisa rápida. Mas depois eu vou gastar um tempo no que eu chamo método analítico. Todo o ambiente da sala vai ser analisar o texto, tá? Tem um pouco de gramática, tem um pouco de interpretação, tem um pouco de deixar a Bíblia falar, deixar o texto falar, fazer com que o texto se torne vivo nas nossas mentes. E aí nós queremos tirar um princípio e depois fazer as aplicações práticas. Todo esse material que eu estou escrevendo aqui ao vivo, você vai ter acesso. Quando essa aula gravada for para o site da igreja, lá também estará o material para você fazer download. Então você não precisa sair correndo como um doido tentando escrever tudo, porque vai ser depressa, né? E depois você pode ter acesso ao material. Esses são os textos que eu vou estudar. Hoje, nós vamos falar sobre Josué e a questão da fidelidade à palavra. Aí eu tenho isso aqui. Vamos falar sobre propósito eterno, sobre meditação, sobre trabalho, disciplina e política, o desafio para fugir da imoralidade, vencendo a mania de discutir, que isso aqui foi importante na minha vida também, que significa manter boa consciência. Vamos falar um pouco sobre dinheiro, poupança e também generosidade, e encerrando no último domingo falando sobre perder para ganhar, tá certo? O texto de hoje é Josué, então deixa eu explicar como é que eu vou fazer. Olha aqui, ó, eu tenho um texto aqui no Word, tá certo? Está aí numeradinho direitinho, os textos bíblicos que mais me influenciaram, aí a descrição do curso, tá? E aqui tem Josué 1:9, que é o texto de hoje. Eu também tenho o texto bíblico aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Então, eu já comecei, tá? Olha, eu vou usar essa metodologia todos os domingos. Você pega o texto bíblico aqui, né? Vai lá para o Word, cola, e o que a gente descobre? Que quando a gente olha para um texto bíblico desse jeito, ele não parece que tem muita vida, ele parece um quadrado cheio de palavras que não nos diz muita coisa, mas existe um jeito, que é o método analítico, tentar fazer com que ele apareça na tela de uma forma maravilhosa e nos faz a mensagem de Deus ficar mais clara. Então vamos lá. Então está aqui. O que você percebe? Ser forte e corajoso, todo mundo conhece o texto, né? É uma frase que aparece e se repete. Então, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente, está aqui a palavra de novo, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Está aí a terceira vez. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Bom, então ficou evidente que nós temos 3 parágrafos. Vamos fazer os 3 parágrafos ficar bem clarinhos na nossa frente, tá certo?
Agora, vamos tentar descobrir algumas coisas. Por exemplo, aqui ele está mostrando um porquê. Porquê é a razão. Então, ser forte por quê? Porque tu farás esse povo herdar a terra. Qual terra? Aparece aqui o quê? O que é o quê? O quê é uma explicação do que é a terra, tá certo? Então, ele tem que ir de baixo aqui explicando o que é terra. Então, ser forte, aqui está a razão, porque você precisa ser, e você vai fazer o povo herdar a terra, e aí qualifica a terra, que é a terra que ele, sob juramento, deu aos pais. Então, somente ser forte e corajoso, vou deixar o somente para cima aqui. Aqui mudou, não é porque, é para. Agora, o para indica objetivo. Se esse aqui é porquê, causa, razão, esse aqui é objetivo. O objetivo de ser forte é para ter o cuidado de fazer. Como vocês já perceberam na leitura, tem muitas palavras relacionadas com a Bíblia. Então, nós vamos colocar ela em azul. Eu tenho que fazer como? Então tem um jeito de fazer. É segundo a lei que o meu servo ordenou, tá certo? E aí ele fala, dela não te desvies. O que é ela? É essa lei aqui, ó. Dela não te desvies, tá certo? Então não é só fazer, mas é não se desviar. Não se desviar, né? Ele fala que não é nem para a direita nem para a esquerda, e ele diz para quê? Para que eu não devo me desviar? Eu não devo para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então tem o objetivo de não se desviar. Aí ele fala, acrescenta, não cesses de falar dessa lei. Mais uma coisa que ele fala. Então, aqui azul, né? E antes é antagônico, tá certo? Então, vou passar para a próxima página. Não cesse de falar, antes medita, tá certo? Ele está mostrando que você tem que não fazer aquilo, mas sim fazer aquilo. Para quê? Está indicando o objetivo. Para que eu tenho que falar e meditar? Para ter o cuidado de fazer. Que interessante, ele repetiu a palavra fazer, que estava lá em cima, ó, que era fazer segundo a lei. E ele, de novo, repete como é que tem que ser feito, né? Fazer, aí, segundo tudo quanto nele está escrito. Né? É o jeito de fazer, né? Então, aqui está mostrando uma consequência, né? Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, certo? Não te mandei eu, vamos colocar o ser forte e corajoso aqui, são todos são, como é que chama? Imperativos. Eu não mandei, então você tem que ser forte, tem que ser corajoso, não pode temer, não pode espantar, e ele está dizendo por que isso é verdade, mais uma vez, porque o Senhor teu Deus é contigo. E ele é contigo, e ele explica onde que ele vai ser contigo. Ele vai ser contigo por onde quer que andares. É uma permanência geográfica que o Senhor tem com ele. Pronto, acabamos de fazer a gramática do texto nascer diante dos nossos olhos, o que nos ajuda a entender algumas coisas. Vamos fazer uma pequena divisão aqui, tá certo? Então, digamos que esse aqui é o primeiro parágrafo, certo? Colocamos assim, aumentamos um pouquinho para ficar mais chique. E aí eu fiz umas figurinhas aqui, ó. A primeira figurinha é observação. Quando eu faço isso aqui, eu tenho que observar, tá? E eu vou dividir nos parágrafos para ficar mais fácil. Então, assim, ó, o primeiro parágrafo, observação. O segundo parágrafo, observação, tá? E depois aqui, o terceiro parágrafo, observação. E aí, claro, existe, além da observação, a interpretação e a aplicação, que nós vamos usar também. Então, nós vamos lá para cima, desculpa aí quem está ficando tonto, aí você põe a interpretação aqui, que nós vamos explicar daqui um pouco, e depois a aplicação. Então, vamos ver aqui, cadê?
Aqui. Pronto. Certo? Vamos jogar isso aqui para uma próxima página. Esse aqui para uma próxima página também. E aí nós temos, então, o texto. Vou mudar de lugar só para rabiscar uma coisinha e ficar mais evidente para vocês, tá certo? Aqui, ó. Aqui está o primeiro parágrafo. O que é fazer observação? Observação é notar o que está no texto. Então, por exemplo, ser forte, por quê? Né? Então, isso indica uma razão, existe, é uma causa. Causa é uma coisa que vem antes do fato. Veja, isso é uma coisa muito importante. O que vem depois do fato é o fim, é a finalidade. A razão é o que empurra. A razão empurra. A finalidade puxa. Ela puxa eu lá para frente, mas a razão me empurra. Curiosamente, eu também percebo no texto que é tu farás esse povo herdar. Isso já me assusta um pouco. Porque ele não está dizendo eu darei a terra para você, ele diz tu farás esse povo herdar a terra. Então nós temos aqui alguma lição muito importante sobre a ação desse ser humano, que ele mesmo tem que fazer alguma coisa. E aí, aquilo que eu já havia apontado, existe uma qualidade, né, uma qualificação da terra. A terra é aquela que eu prometi, né? Pronto, fizemos as observações, tá certo? Desse primeiro parágrafo aí. Então, vamos colocar isso no texto para você ter isso. Então, o que eu coloco aqui ainda dentro de observações? Coisas que eu quero depois aprender melhor. Eu aprendo que existe, né? Ele precisa ser forte e corajoso. Ele fará o povo herdar a terra. E a terra foi prometida por Deus. Tá certo? São coisas que eu observo e que agora eu preciso interpretar para saber o que cada coisa significa. Tá certo? Eu, antes de entrar no segundo parágrafo, eu vou pular para o terceiro. Tá certo? Vamos pular, porque o terceiro é menor. E ele é um pouco parecido. Veja bem aqui, ó. O que eu observo aqui nesse terceiro parágrafo? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Né? Terceiro parágrafo. Ele diz a mesma coisa, a mesma ordem para ser forte e corajoso, mas ele fala, você tem que ser forte e corajoso porque eu te enviei. E ele qualifica, você veja, por contraste, né, gente? Vocês entendem, né? Isso aqui é colocado de uma forma positiva, ser forte e corajoso. Mas ele coloca de um jeito negativo também. Não é para temer, nem é para se espantar. E ele dá a razão, nós já explicamos o que é razão, mas a razão mudou. É que Deus é contigo. O Deus está presente. Curiosamente, ele diz que ele está presente por onde ele vai andar, né? Não é meio curioso, né? Não é um negócio meio geográfico. Ele não está dizendo eu estarei com você em todos os seus de diferentes tipos de situações emocionais. Ele está dizendo eu estarei com você onde o seu pé estiver, eu estarei onde você estiver andando. Voltamos então para o texto. O que eu descobri? Que Deus enviou Josué, né? Observo isso, né? E que ele precisa ser forte e corajoso e não deve temer nem se espantar, né? Razão, temer está errado aqui, a razão é a promessa da presença de Deus com ele. E essa promessa, está ligada à geografia. Geografia é por onde ele andar, tá certo? Vamos fazer
agora o segundo parágrafo aqui, que é muito mais comprido e mais difícil, tá certo? Então, vamos ver de novo, vamos rabiscar aqui, ó. Mesma ordem, ser forte e corajoso. Ah, mas agora mudou. Agora é para. Agora ele está dizendo a finalidade. Você precisa ser forte para fazer toda a lei. Aqui já me levanta uma pulga atrás da orelha, que é por que a pessoa precisa ser forte e corajoso para obedecer a Bíblia? Seja forte para fazer toda a lei. Né? Aí ele acrescenta, não é só fazer, é não se desviar. Aí, ó, ele acrescenta um assunto novo que ele não tinha antes. Ele diz que se ele não se desviar, ele vai ser bem-sucedido por onde quer que ele andar. Olha o andar de novo aí, muito engraçado, questão geográfica. Aqui, quando fala que ele vai ser bem-sucedido, já aparece a perguntinha dentro da minha cabeça, dizendo assim, teologia da prosperidade, sucesso, etc. Como é que nós vamos interpretar isso depois? Tá? Depois ele acrescenta, ele continua, olha aqui, ó, não é para parar de falar. Na verdade, então eu tenho que puxar isso aqui para baixo, e ele vem aqui, ele não é para parar, ele é para meditar. Um é o contraste do outro, ele está dizendo, não faça isso, antes faça tal coisa. Não deixe de falar, mas medita, né? E é muito interessante, medita para que você possa fazer. Ué, ele deu uma volta completa. Lembra que ele começou com fazer? Ele falou, você tem que fazer sem se desviar. Mas antes de fazer, você tem que falar, meditar, fazer essas duas coisas para que você possa fazer. Segundo tudo está nele escrito, ele está repetindo, né? A única coisa que ele mudou aqui é que ele usou a palavra nele, porque ele está falando do livro, essa é a relação do livro, né? E lá ele falou da lei, e quando ele falou da lei, ele falou dela, né? Uma questão só de concordância, né? Então, se você fizer isso, ele volta no assunto de prosperidade, fazer prosperar o caminho, e serás bem-sucedido, tá certo? Vamos tentar escrever isso, então, nas nossas observações. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu aqui que Josué, precisa ser forte e corajoso quer dizer, o objetivo é para obedecer à palavra. E em relação à palavra de Deus, né, à lei, ele tem uma sequência de termos. Ele usa fazer, depois ele usa fazer, fazer sem, vamos colocar aqui, ele qualifica sem desviar, né? Depois de fazer, ele diz, você tem que falar e você tem que meditar para ter a preocupação de fazer. Ué, então vamos pensar aqui na lógica, porque acho que a lógica nos ajuda. Eu acho que tem que começar com meditar, depois falar, depois fazer, e aí fazer sem se desviar, tá certo? Essa seria a sequência em azul aqui das palavras, é uma questão de lógica, né? E se ele fizesse isso, ele tem um resultado, ele usa a palavra prosperidade uma vez, e ele usa ser bem-sucedido, duas vezes, tá certo? Tira essa coisinha aqui. Aí, então. Muito bem. Então, agora eu vou parar de compartilhar a minha tela e dizer, o microfone está aberto. O que você aprendeu até agora? Quais são as perguntas?
que surge na sua cabeça quando eu faço isso ao vivo aqui? O que acontece com a sua... O que você pode falar? Suas observações. O texto fica vivo para a gente. Elabore, elabore. É muito mais do que apenas ler. É prestar atenção nos detalhes, no motivo e no objetivo. Ser muito mais observador das intenções de tudo que está sendo escrito, não apenas olhar o texto como um todo e pegar uma ideia geral, mas ver especificamente o que é que ele está dizendo. Mais alguém? Entender o motivo, razão, circunstância, o porquê, como, onde, quando, todos os verbos em si. Se a gente, de cada palavra, de cada versículo da Bíblia, de um parágrafo, se a gente analisar dessa forma, vendo todos os verbos, toda a estrutura de uma frase, os verbos, pronomes, conjunção, ou seja, o porquê daquilo estar ali, bem gramaticalmente, como tu ensinou, que para mim isso é pura língua portuguesa, tu acaba entendendo o que a gente vê num livro de gramática de português aplicado à Bíblia, e você começa a entender como Deus conseguiu expressar aquilo em uma língua verbalizada para que as pessoas possam entender a estrutura do objetivo realmente que Deus tinha para aquilo. Porque Deus, ele é o completo, né? Ele Muito não é bom. pela metade, ele vai colocar o verbo, o porquê, a razão, a circunstância. Ele vai te explicar tudo. Deixa eu cortar. Você acertou em cheio. Nós cremos na inspiração verbal. O que é verbal? Significa que cada palavra que Deus escreveu é importante. Mas sim, o nosso costume é olhar assim, meio no geral, e aquilo que salta da página, a gente acha bacana. Aquilo pega no nosso coração. Essa é a chamada leitura devocional. A leitura devocional tem o seu valor. Mas nós estamos aqui para fazer uma aula. A aula é sobre método analítico aplicado a textos que fizeram uma grande diferença na minha vida. Muito bem, antes de entrar na interpretação, eu só quero então dar meu testemunho. Esse texto foi o texto que meu pai leu para mim antes de eu sair lá do interior e vir para a cidade grande. Certo? Eu sou o primeiro de 7 filhos, então eu não sei se meu pai estava morrendo de medo que eu podia me desviar para algum lado, e ele então me puxou no quarto e falou assim: filho, está aqui um texto, tá? E ele leu em voz alta e falou: meu filho, seja fiel à Bíblia, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Ele sabia que eu ia estar longe, e ele então resolveu ler esse texto para mim. Muito bem, vamos prosseguir fazendo o exercício da interpretação, então, tá certo? Vou compartilhar com vocês de novo, né, a tela. Aí está. Então, veja bem, eu agora vou escrever como um louco aqui algumas coisas que vêm na minha cabeça, tá certo? E você faz o possível para tirar disso o melhor que você puder, e eu vou tocando aqui. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é a palavra ser. Porque ele disse ser forte e corajoso. Então, ele tem que ser, né? Ser é uma ordem, né? Ele tem que ser um tipo de pessoa, um tipo de gente. É um tipo de gente que ele tem que ser, né? E essa pessoa, ele tem que ser forte e ele tem que ser corajoso, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu auxiliar aqui, que é o texto da Bíblia aqui, procuro a palavra forte, e ele me dá no hebraico o que significa. Eu venho aqui, copio, tá certo?
Volto lá, e ser forte é igual. E aí, ser forte e fortalecer é a mesma coisa. Endurecer é uma palavra difícil de entender, vou colocar prevalecer, ser forte é a mesma coisa, tornar-se forte é a mesma coisa, ser corajoso foi a segunda parte, ser forte e corajoso, mas firme, ficar firme é uma repetição. Resoluto, de resoluto são decisões firmes, né? Persistência, que é perseverança, tem a ver com ser forte. E você vai, então, para corajoso, de novo, vamos buscar lá o significado. A gente vem aqui, corajoso. Vocês sabem que nem sempre todas as palavras podem ser, do hebraico, podem ser usadas dessa forma. Eu preciso fazer a escolha, né? Ser forte eu vou deixar fora, porque é a primeira palavra aqui em cima, ser forte. Alerta, corajoso e repetição. Bravo no sentido de bravura, né? E não de raiva, né? Resoluto é uma repetição ali de cima, ser resoluto. Audacioso é uma boa palavra. Audácia tem a ver com, como é que chama? Com coragem, né? Sólido, duro, ser forte, bravo já foi, audacioso. Ai, que interessante, ó. Assegurar para si mesmo. Interessante esse conceito aqui. Agora aqui já começa a usar outros termos do uso errado, né? Aí, a coragem que é uma obstinação burra. Então, às vezes, é o que as mulheres reclamam dos seus maridos, quando eles são obstinados, né? O marido chama de coragem, a mulher chama de burrice, porque não quer mudar de ideia, tá certo? Desculpe o comentário. Bom, então, Josué tem que ser... Caí em tentação para fazer esse comentário. Aí ele precisa, vamos colocar num parágrafo, Deus está dizendo para Josué ser o quê? Firme, prevalecedor, alerta, estou copiando de cima, né? Que sabe tomar decisões firmes, tá certo? Que é o resoluto, né? Que eu tirei de lá, né? Ele precisa ser sólido, ou seja, precisa ter convicções, ele precisa ser confiável, porque ele é, né? E é esse tipo de gente que ele precisa ser, né? Aí ele diz a razão. A razão. Por que ele deve ser esse tipo de pessoa, né? Por quê? Então, aqui vem a interpretação também. Isso aqui eu acho fabuloso, queridos. Farás herdar a terra. Vocês estão preparados? Isso aqui, ó. Vamos colocar em azul porque é a interpretação, né? O trabalho de Josué é fazer a coisa acontecer de verdade, tá certo? Ele iria entrar em guerra, certo? Em conquista da terra prometida. Né? Ele precisava ser um tipo de homem, né? Para um homem militar, vamos colocar assim, né? Para que pudesse fazer a promessa vir a cabo. Isso aqui é um negócio muito interessante. Então, agora, essa terra é uma terra que Deus prometeu. Então, se Deus prometeu, qual a interpretação que eu tenho que colocar aqui? A promessa foi feita por Deus, mas Josué é o instrumento humano que vai fazer a obra de Deus acontecer na terra. Vamos ver se eu não estou falando bobagem. Vamos lá no texto, ó. Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Então, Deus prometeu,
mas quem vai fazer a coisa acontecer é você. Ah, então agora nós podemos chegar na aplicação. Toda aplicação, gente, toda aplicação, ela precisa ter 2 passos. O primeiro passo é um princípio. Qual é o princípio eterno? E depois as aplicações, certo? Então vamos ver. Qual seria o princípio eterno que eu vejo nascendo dessas páginas? Vamos tentar resumir tudo numa frase. O cristão. Vamos aplicar para nós agora, né? O cristão. Josué não era cristão. Cristo não tinha vindo ainda. Ele era um servo de Deus, mas o cristão deve fortalecer a si mesmo e ser corajoso, não covarde, tá certo? Por quê? Porque Deus usa instrumentos humanos para executar os seus propósitos nessa terra. Nossa, isso aqui é forte. Eu preciso ser corajoso, tem uma razão. É que eu sou um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Bom, então agora pega esse princípio aqui e diz assim, aí vem as coisas práticas, né? Como é que a gente se torna forte? Como é que a gente se torna corajoso, né? Vence o medo. Como é que faz isso? Que aí seria a parte prática, né? Outra coisa que nós temos que ver aqui, como isso se aplica, né? No caso, por exemplo, de um marido, de uma esposa, de um filho. O filho tem que ser corajoso em quê? Um profissional, um estudante, né? Como é que seja, por exemplo, um empreendedor que vai começar um projeto novo, como Josué, ele ia começar um projeto novo, invadir a terra, né? Quando você recebe uma promoção para um cargo novo, como é que você enfrenta a coragem e ficar sem medo? Como é que se aplicaria ao nosso presidente da República, por exemplo? O que ele precisa de ser forte e corajoso para ser um instrumento de Deus para executar os seus propósitos aqui nesse país? Ou qualquer funcionário público, tá certo? Público. Como é que isso, quando você aceita dirigir um ministério, né, na igreja, ou quando você aceita ser um missionário transcultural, né, começando a partir do zero uma coisa. Essas seriam as perguntas de aplicação. Então, deixa eu dar uma opinião. Eu vou dar uma opinião rápida aqui. Eu acho de verdade, gente, que o profissional cristão, ele é uma pessoa que traz o sagrado para dentro da sociedade. Ele traz o sagrado para dentro da sociedade. E se ele agir de acordo com a palavra de Deus e com a coragem que ele precisa, ele também começa a eliminar aquilo que não é sagrado do entorno no qual ele está vivendo. Então, eu vejo meu pai ali dizendo assim, meu filho, você vai ter que ser corajoso, você vai ter que ter valente, você não pode ser fraco, mas Deus tem propósitos nesse mundo, e qualquer coisa que você fizer, você vai ser um juiz, você vai ser um advogado, você vai ser engenheiro, você vai ser lixeiro, você vai ter uma farmácia no bairro, o que você fizer nessa terra, você é um instrumento
é um instrumento dos propósitos de Deus. Eu vejo Deus falando isso para Josué. Tu farás a terra, como é que chama? Tu darás a terra, tu conquistarás a terra, mas é a terra que eu prometi. É a terra que eu prometi, tá certo? Agora, a segunda parte, eu tenho que voltar lá, porque eu estou olhando o nosso tempo aqui, eu estou com medo da gente... Tenho que voltar aqui, ó. A segunda parte, ele gasta o tempo todo falando da Bíblia. Não é engraçado? Se na primeira parte ele falou de que você tem que conquistar a terra, agora ele mudou o assunto. Agora ele está falando dessa sequência aqui: meditar, falar, fazer, sem se desviar. Então, eu acho que nós temos que vir aqui para a interpretação, tentar, né, escrever aqui uma... Deixa eu ver aqui, pegar minhas anotações, que eu também não sou de ferro, né? Então, vamos ver. Então, aqui, ó, o objetivo. Tá? O objetivo que ele coloca ali, para ele ser... Cadê? O objetivo. O objetivo é ser forte e corajoso para fazer. Cara, fazer a palavra. Cumprir a palavra. Aqui eu já vejo uma aplicação vindo, que é a perguntinha assim: por que eu preciso ter coragem para obedecer a Bíblia? Em que situações? Imagina assim, como é que o empresário precisa de coragem para obedecer a Bíblia? Como que um funcionário público precisa ter coragem para seguir a Bíblia? Como que qualquer profissional, né, precisa de coragem? Como é que o estudante ele vai obedecer a Bíblia no meio da universidade? Por que ele precisa ser forte e corajoso para fazer a Bíblia? Onde é que está? Qual é a razão que precisa? Né? Vamos parar, deixa essas perguntas aí. Agora, ele diz para fazer a coisa segundo tudo o que nela está escrito. Ixi! Então, nós estamos falando de obediência completa, tá certo? E isso, obediência completa, é sem desviar para a direita e esquerda. Isso fica claro, tá certo? Obediência completa, então não é só completa, ela é também sem desvios, né? Então vamos dizer assim, que tem uma certa, vamos colocar aqui, tem uma certa qualidade da obediência, né? Obediência, né? Qual é a qualidade? Ela tem que ser segundo tudo que está escrito, e ela tem que ser sem desviar para a direita e para a esquerda. É a qualidade da obediência que ele precisa ter, tá certo? Agora, nós temos que entrar nessa sequência aqui, ó, para entendê-la melhor, certo? Então, como é que nós vamos interpretar essa sequência? Bom, eu teria que estudar cada palavra. O que significa meditar, o que significa falar, todo mundo sabe, o que significa fazer. Então, aqui eu vou abrir um parênteses assim, fica para outro estudo, porque eu vou falar sobre isso quando eu estudar o Salmo 1. A palavra meditação tem vários significados. Só para você ter uma ideia, no Velho Testamento ela é usada quando um leão ruge. A palavra é traduzida e o leão rugiu, significa ele meditou. Isso não faz sentido, tá certo? Mas tem o conceito de meditar é muito maior do que apenas ficar pensando ou meditando como nós usamos normalmente. Inclui a meditação, inclui falar, inclui maquinar, inclui murmurar, rugir, gemer. Eu escrevi as palavras aqui, mas quando eu fizer o estudo do Salmo 1,
eu vou dar para vocês. Falar, você sabe o que significa, tá certo? E fazer, nós acabamos de dizer, tem a ver com obediência. Eu queria que a gente pensasse o seguinte: por que ele usou falar? Não é curioso? Por que ele usou falar? Quer dizer, não é só pensar, é conversar sobre a Bíblia. Aqui tem uma pergunta, vai dar uma pergunta de aplicação daqui um pouquinho, né? Vai ter uma aplicação que é: por que nós não conversamos sobre textos bíblicos? Por que a gente gasta tanto tempo conversando sobre outras coisas? Eu não tenho nada errado em conversar sobre um monte de coisas. Só estou dizendo conversar sobre a Bíblia, porque ele está dizendo assim: se você medita, você fala. Eu achei muito legal. Não deixes de falar deste livro da lei. Não deixes de falar. É uma frase muito interessante. Nós temos que pensar mais sobre ela. Não deixes de falar do livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que você tenha a coragem de fazer. Olha a sequência. Você tem que depois você tem que ficar falando, e depois você vai fazer. É essa sequência que ele está dizendo, tá certo? Nós estamos perto do nosso final de aula, então eu vou voltar para o meu texto lá, aqui, ó, para mostrar para vocês esse desenho, e aí nós abrimos para a conversa. Ele fez um mandato divino. O mandato divino é ser forte e corajoso, para que você faça, seja... E aí ele acrescenta: medite e fale, né? Medite e fale para você fazer. Esse aqui é o centro da coisa. Aí ele diz: como é que você vai fazer? É segundo toda a lei e é sem se desviar. Como é que você vai falar? Falar sem cessar. Você tem que falar muito, né? Aí ele acrescenta: qual é a razão que empurra você? É que você tem uma missão. Você tem que fazer sua tarefa, sua profissão, seu emprego, seu ministério, seja o que for. O que você fizer, essa é a razão. Você tem que ser forte para fazer o que tem. Ficou ruim demais. Você tem que ser forte para fazer a sua missão. Por quê? Porque lá na frente Deus tem um propósito, lembra? Que é a terra que ele prometeu. E ele está dizendo outra razão que ele fez lá no terceiro parágrafo: eu te enviei, cara. Eu coloquei você nessa profissão, eu coloquei você nesse ministério, eu coloquei você nesse trabalho. Isso aí está na tua mão. Você cria coragem, seja forte, seja corajoso e faz o que tem que fazer. Então é muito interessante, porque ele está misturando essa coisa grande aqui do meu trabalho e essa coisa grande aqui da Bíblia. Fazer a Bíblia e fazer o trabalho. Fazer a Bíblia e fazer o trabalho, tá certo? Mas ele aponta para o futuro também. Tá aí, ó. Qual é a finalidade? A finalidade é que você vai ser um instrumento dos planos de Deus. Deus tem plano. Então, se você fizer esse pedaço aqui, você vai cumprir isso aqui. E tem um subproduto. O subproduto é que você vai ser bem-sucedido onde você andar e vai existir prosperidade no seu caminho. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar essa... Aí. Pode tirar uma foto aí, se você quiser, para você depois conversar, porque a hora que eu sumir com isso aqui, você não vai conseguir enxergar mais a hora que eu aparecer na tela. Vamos abrir o microfone para conversar sobre isso. Estamos encerrando a nossa aula, daqui um pouco vai tocar um sino, e eu terei meus 10 minutos finais para fazer uma palestrinha para terminar. Mas vamos abrir o microfone e vamos conversar sobre esse gráfico que aparece diante de nós. Muito bem, comentários.
Muito obrigado, é uma classe muito participativa, eu estou muito impressionado. Melhor você falar alguma coisa, senão eu vou perguntar. Adalberto, o que você acha, Adalberto? Como é que isso ajuda o seu emprego, sua empresa? Bom, se o Adalberto não fala, falo eu. Posso falar? Eu acho que um ponto central, em termos não do... acho que a grande pergunta que deve movimentar é essa certeza de que fui enviado. Acho que essa aplicação é muito chave. Quando você tem certeza que você tem na mão Deus dizendo, eu estou enviando, acho que essa coisa te empurra para frente, viu? Não há dúvida. Mas eu acho que não é normal a gente pensar isso a respeito do emprego da gente. Imagina, qual era o emprego de Josué? General. Fazer guerra, matar um monte de gente, conquistar um monte de terra. Esse era o emprego dele. Ia fazer em nome de Deus. A gente não gosta de pensar desse jeito. Que o emprego, a gente acha que o emprego é secular. Que eu não fui enviado para o meu emprego. Né? Então, é um erro. Ebenezer, traz assim uma responsabilidade muito grande pessoal para cada um de nós, né? Não importa onde nós vamos estar, não importa o que vamos estar fazendo, a responsabilidade do propósito e de ser abençoador e fazer da forma como Deus quer que nós façamos todas as coisas. Por exemplo, quais são os desafios éticos para alguém como você, Adalberto, no mundo do trabalho, aonde fazer o seu trabalho e seguir a Bíblia, tá vendo? Ele diz, ser forte e corajoso para tirar o povo da terra, ser forte e corajoso para fazer o que está na Bíblia. Como é que nós precisamos de coragem na sociedade que nós estamos para fazer o que está na Bíblia? Eu posso te dar um exemplo, essa semana aconteceu conosco, né? Nada grande, nada... Já fui convidado para participar de orçamentos onde eu poderia ficar rico, mas eu teria que pagar suborno. Então, isso é uma coisa que é fácil dizer não. Mas essa semana aconteceu nas pequenas coisas, nas entrelinhas, né? Nós vendemos um imóvel, estávamos fechando um negócio, mas a condição do comprador era: nós temos que passar a escritura por um preço menor, para nós pagarmos menos impostos. Nós precisávamos fechar. Então, sentei com o Jonathan, meu filho, né? E nós dissemos: Deus sabe o quanto nós precisamos, mas nós sabemos que nós temos que ser obedientes a Ele. Então, não existe essa possibilidade. Se Ele quiser fechar o negócio, tem que ser no preço que está sendo vendido, porque nós não podemos abrir uma brecha para Satanás nos atacar e nos acusar e destruir o nosso testemunho com as outras pessoas. Então, vamos orar, e é essa a nossa condição, se Ele quiser. E Deus é quem sabe se vamos fechar o negócio ou não. Já perdemos negócio fazendo isso. Essa semana, graças a Deus, nós fechamos. Ele aceitou a condição, mas esse ser forte e corajoso no dia a dia, no meu caso, aconteceu isso. Muito bom. Excelente exemplo. Eu não sei se tem gente jovem aqui, mas, por exemplo, na universidade hoje, onde as ideologias são tão fortes, como significa estar numa universidade e ser de Deus, entendeu? E tomar posição ao lado de Jesus, né? Esse negócio de ser forte e corajoso para fazer o que está na Bíblia. Essa é uma
Eu acho que vai ficar pior, né? Acho que vai ficar pior. Eu me preocupo muito com qualquer pessoa que tem um cargo público. Ele está ali por causa de Deus, ele está ali para servir a Deus, tem que fazer o melhor possível, e tem tanto rolo, ele precisa de... Aí são meus 10 minutos, o sinal dos meus 10 minutos. Nós temos uma orientação da igreja de que a nossa aula tem que ser gravada apenas 60 minutos. Então, eu tenho mais 10 minutos. Então, depois disso, nós terminamos. E se alguém quiser ficar batendo papo, a gente fica aqui conversando um pouco mais, certo? Então, está aqui o meu discurso final, tá? Então, vamos ver. Vou compartilhar aqui com vocês. Veja bem. Nós temos nesse texto dois grandes desafios. Eu preciso não ser um covarde. Alguma coisa emocional tem a ver. Tem pessoas, queridos, que são mais medrosas. Tem pessoas, eu não quero aqui fazer um estudo completo sobre medo, mas eu quero dizer assim, Josué estava numa situação muito diferente. Ele ia começar um novo projeto. Até esse momento, se você ler até Deuteronômio, ele é chamado de servo de Moisés. Josué começa assim: Moisés, meu servo, está morto. E aí ele começa a falar com Josué, meu servo. Há uma relação que muda. Josué agora fala vai se servir a Deus diretamente, sem o intermediário Josué, sem o seu mentor. E ele diz assim: Josué, você vai ter que ser forte desse novo projeto. Como é que eu vou motivar você? Com isso aqui, ó. Eu vou motivar dizendo assim: você está em missão. E o seu propósito é fazer o plano de Deus ser cumprido, que é essa finalidade aqui, ó. Tá certo? Você vai fazer isso aqui ser cumprido. Se eu é que estou mandando você, eu estou mandando você. Mas no meio ele coloca esse negócio aqui, porque se ele falasse só para ser forte e corajoso, parece um negócio assim, seja homem, cara. Seja homem. E aí você por exemplo, pensa num homem que chega para a mulher e diz assim: mulher, eu tive uma ideia de fazer uma nova coisa, um novo negócio aqui, nós vamos vender a nossa casa e nós vamos fazer tal coisa. E aí a mulher quer arrancar os cabelos, porque ela vai dizer assim: mas agora meu marido inventou uma nova coisa e ele quer vender a casa. Mas eu consigo entender que a mulher pode estar certa, porque ela conhece o marido que ela tem, e o marido, ele também pode estar certo se ele tiver certeza de duas coisas, queridos. Ele tem que ter certeza de que ele está seguindo a palavra. E a palavra ensina prudência. Veja bem, eu não estou dizendo que ele não pode vender a casa. Só estou dizendo que a prudência fez as contas, conversou com a esposa, os dois chegam a uma razão. Então, ele vai fazer uma nova missão, ele vai como Josué, vou começar uma coisa nova, mas é uma coisa nova de acordo com a palavra de Deus. Essas duas coisas têm que estar muito fortes. Eu quero, então, fazer as minhas 7 afirmações finais. A primeira é: o cristão deve fortalecer a sua alma e ser corajoso para trabalhar, principalmente quando estiver iniciando uma nova fase da sua vida, como era o caso de Josué. Segundo, o cristão deve fortalecer a sua alma e ser corajoso para obedecer. Então, não é só para trabalhar, é para obedecer a palavra, naquela sequência: ler, meditar, falar, fazer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Tá certo? Terceiro, o cristão entende
que a sua profissão e o seu trabalho são meios através dos quais os planos de Deus se concretizam, né, se realizam nessa terra. É uma afirmação fabulosa, nós precisaríamos orar mais sobre isso. Minha profissão e meu trabalho são meios. Eu sou instrumento de Deus, não é certo? Depois, quando o cristão tem força e coragem para fazer o que a palavra diz, sem desvios, olha que bacana, o seu trabalho se torna uma manifestação do sagrado e uma luta contra o profano. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito que cada cristão verdadeiro no Brasil, se ele fizesse a palavra sem desvios, nós ajudaríamos a trazer o sagrado para dentro da nossa convivência de família. Quer ver dar um exemplo esses dias? Esses dias não, muitos anos atrás. Eu uma vez precisava conversar com meu filho, adolescente, o Davi, né? Gente, eu sou pastor, eu sei conversar, eu sei falar, mas é engraçado, né? Aí a Marta e a gente conversa e fala assim, preciso ir lá falar com o Davi. Eu falei, não, deixa comigo que eu vou falar. A relutância de ir falar. Quantos pais não têm a força e a coragem de entrar no quarto, fechar a porta, sentar com o filho e dizer, precisamos conversar. Não é engraçado? No entanto, quando a gente faz isso, é uma manifestação do sagrado. Deus é levado para dentro daquele quarto de uma forma especial. Isso vale para a nossa vida profissional, isso vale para a nossa vida estudantil, e ao mesmo tempo é um jeito de eu lutar contra tudo que é profano e pecaminoso, para que aquilo saia da nossa vida, né? Ou das nossas relações profissionais, etc. Depois, no último item que nós estudamos, diz que Deus está presente. Queridos, esse negócio da presença de Deus é um negócio assim meio... Depois você pode estudar mais, tá? Porque a presença de Deus é uma coisa muito grande. Nós podemos falar que Deus é onipresente, né? Seria a onipresença de Deus em todo lugar. Nós podemos falar que Deus se manifesta. Por exemplo, Deus se manifestou para Isaías, quando lá no templo, né? Ou quando ele baixava no tabernáculo numa nuvem, por exemplo, né? Era uma manifestação. Deus estava presente sempre, mas ele se manifestava daquela maneira, né? Nós temos o próprio Jesus que se encarnou, então a encarnação de Jesus seria uma encarnação de Jesus estar presente nessa terra. Mas não é isso que Deus está falando nesse versículo. Nesse versículo, ele está dizendo, eu estarei contigo. É uma promessa de uma presença especial. Então, por isso que eu coloquei aqui, Deus está presente e a favor. Deus está a favor, Deus está favorável, né? Deus está favorável ao cristão que coloca o propósito de Deus embutido no seu trabalho. Ele diz assim, eu estarei contigo, ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo nesse propósito, nessa coisa que você vai fazer. É uma promessa diferente da onipresença geral de Deus, tá certo? Depois, o cristão fiel recebe um subproduto. Quando ele é fiel, ele se torna próspero e bem-sucedido, justamente porque ele foi um instrumento do propósito divino, e isso pode incluir ou não o dinheiro. Deixa eu dizer o seguinte, gente, eu sei que nós temos muito medo de falar sobre prosperidade,
mas eu ainda vou falar sobre dinheiro, né, das aulas, mas eu acredito em prosperidade material para o cristão, baseado numa simples matemática e ética. Pensa bem, o sujeito mora na favela. Ele bebe, ele fuma, ele é traficante de droga, etc., e esse tipo de coisa. Ele se converte. Agora ele vai para a igreja. Agora ele não gasta dinheiro mais com vício. Começou a sobrar dinheiro em casa. Uma da ética cristã é mandar o filho para a escola. Quando o filho volta, ele não deixa o filho ir para a rua para brincar com bandido. Então ele faz o filho estudar. Quando o filho se formar no segundo grau, o filho já vai ganhar mais dinheiro do que ele, porque ele é ajudante de pedreiro, tá certo? Na verdade, isso é uma comprovação matemática, estatística, que crentes, e talvez todos nós que estamos assistindo aqui, poderíamos falar sobre os nossos pais e sobre as gerações. Em 3 gerações, depois de convertido, cristãos que seguem princípios da palavra vão ver alguma prosperidade em sua vida. Ok, eu preciso esclarecer que existem países onde há perseguição, a pessoa vai para a prisão a vida toda. Não é disso que eu estou falando, existem exceções. Mas existe uma naturalidade, que quando você obedece os princípios de ser honesto, fazer poupança, bons investimentos, prudência, fazer os negócios certos, não entrar em enrascada, não ser perseguido pela polícia, você fez a coisa certa, você cresce. Se você não crescer tudo que você pode crescer, teu filho vai crescer, seu neto vai crescer. Isso é um subproduto de prosperidade e sucesso que é natural na vida do crente, tá certo? E o segredo que esse texto nos dá, que a sequência é que nós temos que ler, meditar, falar e fazer a palavra de Deus. Eu só queria dar para terminar, uma surpresa aqui sobre essa palavrinha falar, porque veio na minha cabeça aquele versículo que diz assim, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Eu falei, vou usar esse texto aí como é que chama? Na aula escola dominical. Aí eu fui procurar o texto, levei um susto, porque o texto está escrito no seguinte contexto, ó, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus estava descendo uma lenha nos fariseus, xingando eles de raça de víbora. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí ele diz, a árvore boa dá o fruto bom. Então, o fruto se conhece a árvore. Aí ele fala raça de víboras e ele diz, então, a boca fala. Cara, eu fiquei pensando assim, eu preciso terminar essa aula dando uma sugestão para a nossa semana. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Se a gente falar o que é certo, nós estamos do lado de Deus. Se a gente falar o que é errado, nós somos uma raça de víboras. Que tal? É um fim de aula fim de aula bom? Que a gente pense em meditar e falar as coisas de Deus, falar a coisa certa, para fazer a coisa certa, para estar do lado de Deus quando a gente cumpre o nosso propósito no mundo em que nós trabalhamos.